E, ao mesmo tempo, Nima, há um recálculo por parte de Netanyahu sobre o Irã, porque a única razão pela qual ele não realizou outro ataque ao Irã é o que Larry disse e outras pessoas disseram: o que você sabe, você está no coração do Irã agora, e é que o Irã está preparado para destruir Israel se eles voltarem a atacar. Então, o que Netanyahu está fazendo neste momento? Ele está pedindo a Donald Trump para fazer isso por ele, para resolver a situação. E a gente se pergunta qual será, em última instância, a resposta de Trump. Porque, como Larry bem salientou, Israel se encontra em uma situação bastante complicada neste momento. E sem a ajuda dos Estados Unidos, se ele realmente quiser neutralizar o Irã, ou pelo menos desferir um golpe que seja à altura do seu desejo, então ele vai precisar dos Estados Unidos. Agora, voltando ao meu comentário inicial sobre a nossa má distribuição pelo mundo neste momento. Até que ponto ficaríamos ainda mais mal posicionados se tivéssemos de fazer isso? E quantos mais recursos de combate teríamos de empregar, dos quais somos muito... É muito difícil reerguê-los com a base industrial de defesa que temos agora, especialmente porque agora vemos coisas que são cruciais para os militares lá fora, que vêm exclusivamente da China, e não podemos tê-los. É inacreditável. Não dá para inventar uma coisa dessas. Nós estamos sendo governados por completos idiotas. Mais uma vez eu volto àquela formulação que fizemos lá, que os idiotas têm uma agenda, um propósito para algo ou alguém, que eles realmente estão tentando nos destruir. Sim, na verdade, hoje tomamos conhecimento, Larry, que a China está impondo sanções contra os Estados Unidos, contra os militares dos Estados Unidos. Eu não sei até onde Donald Trump iria contra a China. Boa pergunta. Bem, mas até onde ele consegue chegar? Quer dizer, sabe, o que é que ele realmente pode fazer? Ele vai mobilizar porta-aviões, um grupo de combate, uma força-tarefa. Quer dizer, sabe, o Donald Trump simplesmente não possui uma opção militar que seja realmente viável no que diz respeito à China. Bem, a China detém as cartas militares nesse sentido, porque, em primeiro lugar, está travando uma guerra defensiva, ou estaria, e ela tem mísseis hipersônicos que o destroem porta-aviões a num piscar de olhos, se esses porta-aviões chegarem perto o suficiente, o território, o chinês. E muitos dos sistemas de armas críticos dos Estados Unidos dependem das exportações chinesas de minerais de terras raras. Não temos uma alternativa. Então, sabe, quando você se dá conta de que a China possui muitas cartas na manga, a abordagem mais sensata é buscar uma amizade com a China e manter um bom relacionamento com eles, em vez de tomar atitudes que possam antagonizá-los. E, sabe, a recente venda de um novo pacote de armas para Taiwan, bem, isso é feito para servir os interesses do complexo militar industrial dos EUA, porque, sabe, eles precisam ser pagos. Estava a esfregar sal numa ferida aberta no que diz respeito aos chineses e, sabe, apenas reafirma do ponto de vista deles que os EUA não são um parceiro viável em qualquer aspecto, seja econômico, diplomático ou militar. Mesmo que eu estivesse no comando das Forças Armadas e da República Popular da China neste exato momento, digamos como chefe do Estado-Maior Conjunto deles, embora a estrutura de comando deles seja um pouco diferente, e eu fosse apresentar minhas sugestões a Xi Jinping ou aos membros do Politburo, aqueles que não usam uniforme, e propusesse uma coisa ou outra, a minha resposta seria: calma lá, segurem os cavalos porque eles estão se destruindo por conta própria. Vamos apenas deixá-los continuar, onde quer que possamos contribuir para essa destruição, sem provocar uma guerra declarada, tudo bem. Como reter os minerais essenciais de que eles precisam, ou o que quer que seja, mas de resto, estamos a vencer, somos triunfantes, a história está completamente do nosso lado, deixemos-los que se destruam a si próprios. O que me faz retornar, mais uma vez, aquela ideia de que existe algo nesta administração que é, de fato, algo físico, material, que se manifesta fisicamente e que atua como um agente, um instrumento para alguma coisa. Talvez seja o próprio anticristo, não sei dizer ao certo. Eu não sou daqueles que acreditam nesse tipo de coisa, mas é incrível como estamos nos destruindo. Eu sei que impérios, ao longo da história humana, fizeram isso por 5.000 e tantos anos.
E sei que eles fizeram isso de várias e diversas formas, envolvendo irresponsabilidade física e o poder subindo a cabeça e assim por diante, o esgotamento de suas elites. Mas não tenho certeza se já houve algum que tenha tentado se destruir de uma forma tão explícita e compreensível como nós agora, e isso desafia toda a lógica, a menos que haja algo por trás de tudo isso. O que seria, afinal? E eu não paro de me perguntar, para quem, no final das contas, Trump está trabalhando? Para o próprio bolso, na minha opinião. Pois é. Bem, isso faz parte, não há dúvida sobre isso. Eu nunca. O preço que estamos pagando pelo enriquecimento do clã Trump. É astronômico. Será que ele pode ser tão estúpido assim? Ou tão grosseiro, sabe? Eu não me importo. Eu não me importo nem um pouco. Eu vou sair dessa situação, sabe? Eu serei como os Rothschilds de antigamente. Eu vou sair dessa. Essa velha batalha de Waterloo vai acontecer de um jeito ou de outro, mas eu vou sair dessa vitorioso. Ah, Larry, parece-me que uma parte significativa deste, sabe, movimento por parte de Netanyahu de se aproximar do Egito, da Grécia e, sabe, de Chipre, é o conflito existente entre Israel e a Turquia. Sabe, neste momento, o maior inimigo de Israel, como eles próprios discutem e apresentam na sua mídia, não é apenas o Irã. A Turquia está se unindo ao Irã nesse tipo de ameaça contra eles. E como você vê os Estados Unidos? Porque cada vez que Israel surge com novos inimigos, como pode a administração dos Estados Unidos lidar com essa constante criação de novos inimigos e mais inimigos? Todo mundo é o inimigo de Israel no Oriente Médio. Isso é tão estranho, afinal. Bem, olhe, eu gosto de separar a retórica, sabe? O que as pessoas dizem nos discursos das ações reais. Então, é verdade que há novas tensões entre Israel e a Turquia, mas a Turquia não está cortando o fluxo de petróleo para Israel, pelo menos não ainda. Estão deixando continuar. Por quê? Porque Erdogan e a família dele estão sendo pagos. Sabe, Donald Trump e o clã dele não são os únicos aqui a fazer dinheiro com esses acordos que, na verdade, não têm absolutamente nada a ver com os interesses nacionais do país. E, sabe, eu acho que você está absolutamente correto ao observar que o relacionamento, a tentativa de cultivar um relacionamento com Chipre é a parte grega de Chipre, não a parte turca de Chipre. Sabe, novamente, eles estão, sabe, Netanyahu está se precavendo, querendo ter, se é que podemos dizer, uma boa alternativa à OTAN, porque os gregos são uma alternativa à OTAN, ou melhor, uma alternativa à OTAN. Bem, mas, sabe, no final das contas, Israel não é uma economia verdadeiramente independente. É, na verdade, uma economia dependente e sua dependência recai sobre os Estados Unidos continuarem a fornecer-lhe assistência. E, francamente, isso depende de outros países, como, por exemplo, a Índia, a China e a Rússia, que ainda mantêm laços econômicos com Israel. Sabe, este assassinato dos palestinos poderia ser interrompido imediatamente se esses países, sabe, se a Rússia, a Índia, a China, juntamente com os Estados Unidos, dissessem, ok, chega, isto vai parar. Mas, em vez disso, é que há demasiados outros interesses, sabe? Ou melhor, benefícios, vou chamar assim, envolvidos na situação, e que, nenhum desses países tem qualquer incentivo para o fazer, de facto. Sabe, se só as taxas de transbordo no oleoduto Chayyon ainda são o que eram quando negociávamos com os turcos na Primeira e depois na Segunda Guerra do Iraque, é muito dinheiro. E uma razão pela qual Israel quer muito entrar naquela reserva de 300 bilhões na Venezuela é porque esse é o tipo de petróleo que nós e eles podemos refinar e transformar em diesel. E o tipo de coisas que precisamos, você pode até transformá-lo em combustível de aviação se tiver refinarias sofisticadas o suficiente. Isso é muito petróleo. Larry, você enxerga a possibilidade de um novo conflito entre Israel, o Líbano e o Hezbollah?
Como assim novo? Bem, não parou ainda. Porque eles estão a falar sobre, você sabe, eles sentem que o que está a acontecer é a mesma coisa de sempre, você sabe, o ataque contínuo ao Líbano, mas eles querem algo novo, algo grande. Bem, lembre-se, Israel destruiu o Hezbollah. Quer dizer, o Hezbollah é praticamente uma não entidade agora, não é? Então, eu quero dizer, isso novamente ilustra como a propaganda que é constantemente espalhada. O Hezbollah não foi a lugar nenhum. Hezbollah, apesar de o Ocidente retratar o Hezbollah como sendo você sabe, uma organização terrorista radical e totalmente comprometida que está determinada a assassinar o maior número possível de, você sabe, mulheres, crianças, cristãos. A verdade é que, na realidade, é agora, antes de tudo, uma organização política. Ela possui um exército e o seu objetivo é tentar defender-se e destruir e enfraquecer as capacidades militares israelenses sem, contudo, atacar a população civil. Como é do seu conhecimento, o Hezbollah pode ter agido dessa forma em seus primórdios, nos seus primeiros dias de existência, o que era, na altura, um sinal de fraqueza, mas essa já não é a situação atual. Então, sim, Israel está tentando incitar, temos que destruir o Hezbollah. De novo, voltem a quando mataram Nasrallah, eles diziam, é isso, cara, eliminamos toda a liderança. Eles acabaram, eles não acabaram e continuaram a contrabandear armas e material para o Líbano e para construir e acumular reservas subterrâneas e fortalezas, né, que Israel, você sabe, não consegue derrotar. Mas, sabe, eles vão... porque, lembre-se, a intenção nos últimos, sabe, desde que Trump assumiu o cargo, era tentar, de alguma forma, convencer o exército libanês a se armar e ir atrás daqueles caras do Hezbollah. E o que aconteceu com isso? Não aconteceu. Amr, qual é a sua interpretação disso? Bem, eu acho que os israelenses cometeram um tremendo erro estratégico. Sem dúvida, Netanyahu e as pessoas ao seu redor quiseram fazer isso porque acharam que iria eliminar o problema deles no Líbano, matando Nasrallah, porque Nasrallah era um cara inteligente. E o verdadeiro objetivo de Nasrallah era infundir-se na estrutura política do Líbano e dar ao Líbano uma liderança política mais eficaz, o que teria sido algo inédito. Em muito tempo, teria sido a primeira vez e poderia ter feito do Líbano um país coeso, capaz de se organizar e se tornar uma verdadeira potência econômica naquele lado do Mediterrâneo. Desafiando quem? Israel. Então você tem que tirá-lo, não apenas porque ele é o melhor líder do Hezbollah que você já viu. É preciso tirá-lo também porque ele tem o potencial de abandonar o terrorismo, por assim dizer, e se tornar uma potência política no Líbano que uniria todos os diversos elementos. No outro dia, quando ouvi Hegseth falando sobre reviver couraçados, só conseguia pensar no New Jersey disparando aqueles projéteis de 16 polegadas nas montanhas do Líbano. Eles erram os alvos por uma diferença tão grande e notável. Não só atirar nas montanhas com uma arma daquele calibre, que nem é muito precisa, mas, em outras palavras, é uma estupidez. Mas o que você está pensando em fazer, Pete? Você está pensando em repetir esse processo, possivelmente no Líbano? Você acabou de construir uma embaixada de $1 bilhão lá. Você vai bombardear sua própria embaixada? É o quão insano tudo isso é. Não há como encontrar algo positivo nisso, por mais que se esforce. E acredite em mim, já estive em algumas administrações onde era preciso se esforçar muito para encontrar algo. Uma estratégia aqui, muito menos uma política que esta estratégia esteja implementando. E quando você observa as táticas, você pensa, nossa, parece que isso surgiu completamente do nada. Pois é, não tem nenhuma nave-mãe. O que estamos fazendo? Larry, você gostaria de acrescentar algo antes de finalizarmos? Bem, eu só queria fazer um pequeno comentário sobre, sabe, o Trump e os seus novos navios de guerra. Isto é como se, digamos que o Trump não é presidente em 2025, que ele é presidente em 1925.
Que a proposta dele é, sabe de uma coisa? O que a cavalaria dos Abraham precisa são chicotes dourados de charrete, para que possamos esporear esses cavalos e fazê-los correr mais rápido. Ele está... E eu vou vendê-los. Sim, ele está a propor uma tecnologia que, na verdade, já foi completamente ultrapassada por outras tecnologias mais recentes. Não existe um único navio de guerra ou porta-aviões capaz de resistir a um míssil hipersônico, dos quais a China e a Rússia já possuem em diversas, você sabe, várias variantes diferentes, e o Irã, segundo relatos, também tem. E além disso, sabe, se você voltar à Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiam construir porta-aviões, eu acho que em cerca de 6 a 8 meses, eles conseguiam construir e colocar em operação um porta-aviões. Esse número está agora entre 5 e 8 anos. E existem outros números que sugerem que, na realidade, são 10 anos desde o momento em que você elabora o projeto até o momento em que você realmente, sabe, o coloca para fora do porto, para o oceano. E estes, quero dizer, estes são, sabe, bilhões, trilhões de dólares, sabe, não trilhões de dólares, mas são centenas de bilhões de dólares de dinheiro simplesmente desperdiçado, que já não é relevante para o panorama estratégico que existe no mundo. E é isso, sabe? Se você for perguntar alguns dos motores de busca de inteligência artificial, eles vão te dizer, sim, os Estados Unidos são muito mais fortes que a Rússia, porque temos 11 porta-aviões, porta-aviões que podem ir para o oceano. Sim, porque a Rússia é inteligente o suficiente para entender por que construir um chicote de carroça. Quando todo mundo está começando a dirigir Lamborghinis, certo? Eles não andam a cavalo, eles dirigem carros. E, de novo, é aí que o Trump não consegue entender. E não tem ninguém em volta do Trump que tenha culhões para se levantar e dizer, senhor presidente, desculpe, mas essa é a ideia mais condenável e estúpida que já ouvi em muito tempo. Isso é algo que vai nos fazer retroceder. Mas, sabe, de novo, nos Estados Unidos continuam a alimentar essa fantasia. E quando você olha para, seja na Venezuela, todo o nosso exibicionismo de força por lá, com novamente a pergunta, qual é a estratégia? Qual é o objetivo que estamos buscando atingir? E já conseguimos reunir os recursos e as ferramentas para concretizá-lo? Sempre que ouço as pessoas dizerem, puxa vida, estão enviando forças de operações especiais. Bom, a única coisa que eu sei, porque passei quase um quarto de século trabalhando de perto com estes JSOC e SOCOM e vendo, sabe, exercícios de simulação, estando envolvido na execução desses exercícios, sabendo o que podem fazer, sabendo o que não podem fazer. Eles não são uma organização de mudança de regime de forma alguma. Eles não têm a habilidade ou a experiência para intervir e primeiro ajudar a remover um líder, colocar outro líder e depois, sabe, garantir que os trens funcionem no horário, que o lixo seja recolhido, que os sistemas de água funcionem e a eletricidade. Você sabe, você está falando, na verdade, de muitas habilidades de engenharia civil que seriam necessárias, que é a JSOC, a SOCOM, não importa. A Delta Force, a SEAL Team 6, os 750 Rangers, a Força Tarefa 160 e assim por diante, eles não possuem esse conjunto de habilidades. E, no entanto, essa é a resposta de Trump. Vamos colocá-los lá porque eles ficam muito bem nos filmes. Desculpe, esse é o meu desabafo. Foi um desabafo bem articulado. Sim, exatamente. Agradecemos imensamente, Coronel Larry, pela sua presença conosco hoje. É um grande prazer, como sempre, tê-lo aqui, vindo do Irã. Sim, bem, eu fico feliz que o seu... Peço imensa desculpa, eu estava ao telefone com o meu celular, houve algum tipo de problema e questões técnicas, lamento muito por isso. Não, está tudo bem, está tudo bem. Fico feliz que esteja lá com seus pais, eles querem brincar com os netos. Então você está fazendo um favor a eles, porque, como o Coronel Wilkerson lhe dirá, os netos ajudam a alegrar o seu dia. Sim, deixa eu te dar só um pequeno resumo final da minha própria perspectiva, Nima. Eu costumava ir ao Comando do Pacífico, como era conhecido
naquela época. Eu costumava ir a um grande mapa com o meu almirante e, periodicamente, revíamos o que chamamos de estratégia de afundamento. Agora, isto é apenas metade do mundo, ok? 35 embaixadores, número equivalente de estados, toda sorte de estratégias e políticas desenvolvidas, tanto no lado civil quanto no militar. Então, estou a analisar o aspecto militar da situação. E, de fato, fazia parte integrante e essencial dos planos operacionais 5.000 e 5.001, sendo o plano 5.000 a guerra que ocorreria na Europa, e o plano 5.001 a guerra no Pacífico, com a ideia de que provavelmente ambos se iniciariam simultaneamente. Estou, na verdade, observando as forças americanas por todo o mundo, 24 horas por dia. Eu sei o motivo de estarem lá. Eu sei qual é o propósito da diplomacia que está a decorrer enquanto eles lá estão. Eu sei qual é o propósito da sua presença naquela área. Eu sei as munições que eles transportam a bordo. Eu sei as capacidades dessas forças-tarefa e de vá. É certo que tínhamos esta grande guerra que estávamos a analisar, que os dois plans representavam, mas também tínhamos o resto do mundo que periodicamente nos causava um problema. A Guerra Fria não nos causou um problema. Eram essas pequenas coisas que surgiam por todo lado e para as quais tínhamos planos de contingência. Tínhamos, digamos, subestratégias para isso e sabíamos o que faríamos com aquele pacote de forças que estava naquela área específica, naquele momento específico, se uma dessas surgisse, ou, como Powell costumava dizer, a que surge e que não esperavas é a que te apanha. Tínhamos forças de sobra para isso. Em outras palavras, tínhamos uma estratégia e os civis tinham uma política que nos deram para que essa estratégia fosse implementada. Não há nada disso agora. Pois é. Não existe absolutamente nada. E ponto final. E isso é extremamente preocupante. Bem, obrigado por fazer seu trabalho, Nima, e por tentar lançar luz sobre isso, e por ter... Desejo um Feliz Natal para vocês dois. Agradeço imensamente a presença de vocês hoje.